Vou ler do 52 para entender um pouco da perseguição. E assim: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vos agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, tamparam seus ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas dispuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impunes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Presta atenção, irmãos, Ele trouxe uma palavra maravilhosa, falando da perseguição que eles já faziam, que os pais deles fizeram. Então aqueles filhos eram filhos já de gente rebelde, já de pais que eram ruins, que atacavam, que perseguiam os profetas, que já tinham matado os profetas, e eles rangiam os dentes de ódio, de raiva. Gente que tinha a lei, gente que tinha a lei, e eles com ódio, rangiam os dentes, tapavam os ouvidos para não ouvir a verdade, porque eles tinham a lei, eles tinham as leis foram dadas a eles pelos anjos. Então eles tinham essas leis, mas eles estavam contra, a pregação da verdade. Ele estava falando tudo o que aconteceu no passado. Eu li tudo, só li um pedacinho, porque o contexto nosso aqui é mais sobre desapego. E eles apedrejaram, e ele, mesmo eles falando, o que ele fez? Ele entrou na presença de Deus, e ele entrou no Espírito, e ele entrando no Espírito, ele viu os céus abertos, e viu o Santo escolhido, Deus, a destra de Deus, Jesus, o céu estava aberto para ele. Por que ele viu o céu? Como que ele viu o céu? E ele também teve outra coisa que você presta atenção. Ele fala: Senhor, perdoa, não imputa essa maldade que eles estão fazendo. Quer dizer, eram os filhos trazendo as maldades dos pais. É como se fosse assim, uma energia dos pais de amargura passando para os filhos. Se você tem uma amargura na sua barriga, se você já tem um filho, já em briga com o pai ou com alguém da família, essa energia já vem para o teu filho. Então os filhos que estavam ali apedrejando, os pais fizeram as mesmas coisas no passado, perseguindo. Eles tinham um ódio maior, porque a tendência, aquilo que sai de nós lá na frente, é ser multiplicado. Então as pessoas que têm filhos, que geram filhos na amargura, no ódio, ou seja, no que for, a tendência é aquilo aumentar para os que nascem, que vão para a frente. Então ele fala: olha, os vossos pais fizeram essa maldade, perseguiram os profetas, mataram os profetas, e vocês estão fazendo as mesmas coisas. Eles receberam as leis pelos anjos. E ele, falando isso, ele entrou no Espírito, e ele teve aqui ali um semi-arrebatamento, porque ele ainda estava ligado no corpo, mesmo vendo o pai. Então ele fala, aí quando eles arrastam ele para fora da cidade, que é para ninguém ver, para não apedrejar na frente da multidão, arrastam para fora da cidade, para fazer no canto, para fazer a maldade no canto. Quantas vezes muitos são levados cativo, presos para um outro lugar para ser castigados,
para ser apedrejado. Então ele foi arrastado, e Paulo assistindo e vendo isso, e levaram o vestido lá para perto de Paulo, né? Porque Paulo era um também que perseguia os crentes. Então, o que tem a ver isso com apego? A primeira coisa que ele fez, não se apegou àquela situação, ele não deixou o coração dele preso naquela situação, ele pregou, o ódio se levantou, a ira se levantou, eles começaram a ranger como os dentes. Pode ver que ali ele estava no estado de, ali o inferno se manifestou, porque a ira das pessoas que conhecem a palavra de Deus, que conheciam as leis, estavam tudo irado, os dentes rangiam de ódio. Não existe inferno maior do que próprias pessoas que conhecem as leis de Deus. Tem pessoas que conhecem as leis de Deus e são piores do que aqueles que você acha que são matadores. E eles estão rangendo os dentes. Mas ele, inteligente, ele entra na presença de Deus e ele não deixa, ele não fica preso àquela situação. Ele já fez o que tinha que fazer, ele entra no Espírito. Quando ele entra no Espírito, ele vê o céu aberto. E a primeira coisa quando ele entra no Espírito é o quê? Não ter amargura e ódio, não devolver o ódio. Ele, Pai, perdoa, não imputa essa maldade. Fazendo isso, ele não fica preso a eles, porque se ele se prende no ódio, ele não vê o céu. Por isso ele já perdoa. Quando ele entra no Espírito, você entrou no Espírito, você não guarda amargura, você não guarda ódio. Quando ele não guarda o ódio, o que acontece? Ele não fica preso, não fica preso aos malfeitores, ele não fica preso aos rebeldes, ele não fica preso aos que estão rangindo os dentes. Eles não conseguem aprender, porque se eu ataco você, eu te taco pedra, se eu estou te matando, a tendência é você me olhar com ódio e ficar preso a mim, e eu me alimento do seu ódio, o seu poder de ódio eu devolvo para você, e piora a situação. Mas o que ele faz? Ele não se apega a eles nem a situação, ele entrega a palavra e entra no Espírito. E quando ele começa a ver o céu, ele não fica preso à terra, ele não fica preso ao campo do inimigo, ele não fica preso ao campo do ódio, ele não fica preso àquela situação. Então ele consegue ver o céu, consegue entrar em semi-arrebatamento, mesmo que o corpo dele estava naquele lugar. Eles estão pegando o corpo dele e arrastando, mas o espírito dele já não está diretamente no corpo. Eles estão usando o corpo dele, eles estão fazendo maldade, mas ele está fora já, o espírito dele já está fora naquela situação. E quando ele perdoa, o que acontece? Quando você perdoa, a primeira coisa que você faz é desatar o que te prende. O teu ódio prende a uma situação e você não sai do campo. Aí aquela energia negativa, aquilo tudo negativo, vai te destruindo, não deixa você ver a presença de Deus. Então quando ele perdoa, quando ele entra no Espírito, ele não fica preso. Então o que acontece com as pessoas? As pessoas, elas ficam olhando para o mal que o outro está fazendo, para o ódio que o outro está fazendo, e fica comentando e toda hora fala, tá vendo, é ruim demais, fez isso, fez aquilo, fica se prendendo aos malfeitores, que até conhecem a Bíblia, eles conheciam as leis, mas estavam matando aquele que estava pregando a verdade, porque estava falando do Filho de Deus, falando de tudo, né? E falando de tudo que aconteceu no passado. Ele veio, falou muito tempo. O que tem a ver hoje com essa palavra de desapego? Nós não conseguimos entrar na presença, realmente ver as revelações maiores, ver o céu, ver agora. O céu é o nosso estado de espírito, porque nós estamos presos a situações deste mundo, tanto as coisas materiais quanto as coisas emocionais, que muitas das vezes elas nos traz amargura, e muitas vezes também coisas que nos dá prazer. Quando você fica apegado, o seu espírito não se eleva. Então ele não se apega, aqui no caso de Estevão, é não se apegar à situação. Ele fez o que tinha que fazer e ele se elevou em espírito. Enquanto o povo está lá odiando o corpo dele, odiando ele, com ódio, ele já estava no espírito e eles não conseguiam atingir, puxar ele do lugar de glória. Então o que acontece? Se você ainda não consegue fazer isso, você tem que tirar os seus olhos. Porque se teus olhos forem mal, todo o seu corpo terá tenebroso. Então corte os seus olhos.
Se você vai ficar olhando para o malfeitor, se você vai ficar olhando para o cara que está te xingando, ou para o cara que está te seduzindo, ou para a mulher que está te seduzindo, ou seja com raiva, ou seja para o pecado, ou seja para briga, ou seja para confusão, você vai ter que cortar os seus olhos e fechar os seus ouvidos. Porque senão, eles vão te prender naquele mundinho deles sem vergonha, miserável. Então você tem que cortar os olhos, você tem que cortar os ouvidos, você tem que fechar os ouvidos, porque o Senhor Jesus, é isso que Ele quer dizer quando Ele diz assim, olha, se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo será mal, porque quando você está olhando, a janela dos olhos, o ladrão rouba pela janela, e se ele ficasse olhando só para aquela situação, ele ia ficar preso a olhos. Se ele ficasse só dando ouvido ao barulho dos infernos que eles estavam fazendo, mas não, ele olhou, tirou os sentidos, ele tirou as emoções dele daquela situação, ele tirou os olhos daquilo, e ele olha e se eleva em espírito, e quando ele se eleva em espírito, o que ele faz? Ele não vê esse mundinho sem vergonha de ódio, desses idiotas maldiçoando e xingando ele, e taparam os ouvidos. Eles taparam o ouvido para não ouvir, eu atapo meus ouvidos para não ouvir o ódio deles, e fecho os meus olhos e olho para o céu. Então quando ele olha para o céu, ele vê um lugar de glória, que ele se eleva, ele sai do campo do inimigo, porque no campo do inimigo você é destruído, mesmo que o seu corpo pode estar sendo perseguido, mas as suas emoções estão fora, então eles não conseguem te atingir. Você tem que aprender a lidar com isso, porque senão você será destruído a qualquer momento, porque as tentações vêm, as pessoas vão te apedrejar. Toda vez que você busca uma santidade, toda vez que você fala, pai, hoje eu estou num compromisso contigo de santificação, larga seu celular pelo lado, não vou mexer, só vou pegar para as coisas que eu preciso. Logo aparece alguém para te perturbar, e se você não aprender dentro dessa palavra, a desapegar daquele momento, a desapegar, isso chama-se morte do ego. É você olhar e entrar no espírito, porque se você ficar no teu próprio, sentindo aquela situação, você é chamada para a confusão, aí você não consegue ver a glória, você não consegue vencer. Mas Estevão vence. Por quê? Porque ele conseguiu ficar no espírito. Eu tive problemas já com muitas pessoas, amigos se afastam de mim, familiares têm bronca comigo, pessoas que estavam comigo, porque às vezes eu estava perto da pessoa, mas ao mesmo tempo eu não estava. Tem pessoas que percebem isso, você está aqui ou você não está aqui, porque é o momento que você sai de perto das pessoas, que você está sentado perto dela, mas você está longe. Se uma pessoa começar a falar na minha cabeça coisas que estão me matando, eu saio de perto dela, mas o meu corpo está perto dela, mas eu saio de perto dela. Ela está falando, mas eu não estou perto dela. Então se você aprender a fazer isso, você vai vencer em qualquer lugar que você estiver. Onde as pessoas, eu já fui, então, porque as pessoas já quase me destruíram. A pessoa vem com a palavra, ela começa falando coisas boas para te prender. Tem profeta, falso profeta que é assim, tem pregações que é assim. A pessoa faz aquela primeira introdução e ele prendeu a sua alma, o seu sentido. Quando você vai ver lá no meio, ele vai, pega, arrebenta com você, mas você já se entregou naquele momento. Então o que acontece? Quando as coisas vêm, que está me edificando, o Espírito Santo está confirmando, eu fico ali com os meus ouvidos. Quando a coisa vem para me arrebentar, eu estou ali, mas os meus ouvidos não estão ali, nem os meus sentidos estão ali. Meu espírito já está em outro lugar, me falando, pai, tu és maravilhoso, e a pessoa está me metralhando, mas eu não estou ouvindo ela, eu estou ouvindo o pai que está falando. Foi assim que eu aprendi a sobreviver até hoje. As pessoas estão quebrando as coisas na minha cabeça. Então aconteceu isso comigo, as pessoas dando tiro, eu estava saindo na porta da igreja, as pessoas estavam atirando nas minhas costas, as pessoas estavam correndo atrás de mim, as pessoas estavam dando pedrada, as pessoas estavam dando risada, a janela da igreja estava toda quebrada de pedras que entravam dentro, e eu continuo tocando minha guitarra. Eu não vi as pedras, eu só vi depois que as crianças catou todas as pedras, porque eu não deixei ao meu sentido ser preso às pedras, nem ser preso às palavras, nem os barulhos dos tiros. Eu passei pelo meio dos tiros, eu passei pelo meio da morte, eu passei pelo meio da sombra da morte, e eu passei.
porque eu passei no espírito, não deixei os meus sentidos presos àquela situação. Então, uma vez eu estava entrando eu fiz segurança ali na Eletropaulo, e eu estava vindo, cantando hino, eu estava tão ligado, tão no espírito, que as minhas pernas estavam andando, porque eu já tenho o costume de fazer aquele caminho todos os dias. Eu estava andando, estava entrando na portaria, quando estava chegando, antes da portaria teve um assalto, foi um tiroteio para lá, tiroteio para cá, o bandido correndo, polícia atrás do bandido, e eu passando, cantando o hino da vitória, passando, aí os caras, tem maluco, o rapaz vai morrer. Eu falei, o que aconteceu? Tu não viu não, o cara passou perto de como? Não vi, cara, não vi nada, cara. Eu tava, porque se eu não tivesse no espírito, eu tinha entrado em apavoramento e tinha saído, sei lá, eu tinha tomado um tiro, né? Então, o que acontece? Ele está aqui nessa situação, mas o espírito dele não estava ali. Então quer dizer que aí arrastaram ele, pegaram ele e jogaram pedra, e ele estava no céu. O espírito dele estava na sua presença. Você vai ter que treinar isso, se você quiser. Se você é uma pessoa muito tentada, se você é uma pessoa muito perseguida, se você é uma pessoa que é muito sensível, se você é uma pessoa talvez muito brava, ou se você é uma pessoa que tem uma natureza, você vai ter que treinar isso. Claro que às vezes nós somos pegos de surpresa, mas aqui Estevão, ele estava falando, e já aconteceu isso, eu fazer um trabalho assim maravilhoso, curar muitas pessoas, e a igreja ser arrebatada em espírito, e a presença, e aquela coisa. Quando eu terminar, que eu sair na porta, ver os meus inimigos na minha porta para me destruir. Depois de uma palavra maravilhosa, às vezes pode suscitar ódio aos ciumentos, aos filhos das trevas, ao joio no meio do trigo. Eles vão pegar você em lugar escondido, eles vão pegar você em lugar apartado, eles vão muitas das vezes pegar você, arrastar você para um lugar, e quando chegar nesse lugar, fazer uma roda em volta de você. Às vezes vão afastar você, ou vai pegar você dentro de casa, vai esperar você numa mesa, tomando café, num momento de surpresa. Já porque você está sendo luz, e você trouxe algo que provoca o ciumento, que provoca a ira, aqueles que não estão com o coração sensível às coisas de Deus. E você pode ser pego de surpresa. Então o que acontece? Ele traz uma palavra maravilhosa, e agora ele é arrastado para os cantos. Fizeram isso com Jesus também. Levaram Jesus para o meio da multidão, tentaram aprisionar Jesus no barranco. Jesus escapou pelos lados. Não estava no tempo dele morrer, não estava no tempo dele ir. Você pode ser pego de surpresa. Existem pessoas que esperam você na surdina, porque eles não podiam apedrejar ele no meio da multidão. Então tem gente que vai pegar para a multidão não ver quem eles são. Quantas vezes a pessoa te espera dentro de casa? Quantas vezes as pessoas te esperam no cantinho? Por quê? Porque as pessoas vão falar mal de você, né? Então ela não vai fazer isso perto da multidão. Ela não vai te apedrejar muitas das vezes perto da multidão. Ela vai pegar você num canto, porque não tem provas muitas das vezes. A multidão não viu, né? Todo mundo vai falar de você, mas não vai falar dela, não vai falar da pessoa ou dele, seja quem for. Então ele vai pegar você num lugar com a turminha dele, que é a favor dele. Então tinha turminha lá para apedrejar Estevão, mas essa turminha não fez isso no meio da cidade, porque a cidade já tem uma prova que eles eram ruins, que matou. Eles pegam ele e arrastam para fora da cidade, que é para a cidade não ver. Entendeu? Que é para a cidade não ver. Então é isso que podem fazer com a gente: pegar a gente num lugar, pegar em outro lugar, fazer alguma coisa, porque você está no meio da multidão. Então ele arrasta ele, mas ele é inteligente. Eles arrastaram ele, mesmo estando lá no meio deles, ele tirou o espírito dele, tirou a alma dele, que é nosso sentido, nosso ego. Ele tirou fora. Aí não tem como ele revidar. Agora, mesmo que ele morresse, mas se ele não perdoasse e deixasse o ódio tomar conta dele, ele não alcançava a glória. Porque o ódio, a falta de perdão, se você ficar com aquele ódio que eles estão passando para você, o ódio é um veneno. O veneno, ele só vai te matar se você tomar ele. Entendeu? Então, quando uma pessoa está te envenenando, quando a pessoa está te colocando raiva, quando a pessoa está te colocando ódio, quando a pessoa está trincando os dentes de ódio para cima de você, se esse ódio não entrar em você, você não revidar, você não bebeu o veneno. Então o que acontece? Ele não bebeu o veneno. Ele simplesmente, Pai, perdoa, não imputa esses pecados a eles, e ele entra na glória. Por quê?
que tem a ver com esse tema, pastor? Eu estou falando de você não se apegar. Se você se apegar ao ódio que foi colocado, ao que estão fazendo com você, que estão te xingando, o que acontece? Vai impedir você entrar e ver essa luz, essa glória. Não importa se você se apega ao que fizeram, não se importa se você se apega a uma coisa boa. Se você ficar apego demais a uma coisa boa, pode te prender também e você não entrar nessa glória. E quando eu falo, se você está preso a seu filho, por exemplo, e você precisa de estar na presença, às vezes ele vai impedir de você entrar na presença, porque você está apegado, às coisas. Então, quando chega na hora da nossa partida, o que acontece? A gente às vezes demora a ver a glória de Deus. Quando a gente não estamos apegados a nada, nós entramos no céu com muita facilidade. Não precisa nem demorar para morrer, não precisa ficar sofrendo logo, porque é natural. Você está aqui, o seu corpo para, seu coração para, e você vai estar em outro lugar andando assim normalmente. Você nem vai perceber praticamente que morreu, porque todas essas suas faculdades, esses seus sentidos, todas essas coisas que você é, esse ego que você é, essa alma que você é, ela existe no corpo e fora do corpo. Você vai andar naturalmente, você vai chegar no céu andando e vendo, meu Deus, aí você vai ver o irmão que estava aqui com você, você chegar lá, vai ver seu marido, vai conversar, normal, você está aqui, a irmã vai falar, ô João, o João está sentado na praça, e você vai andar normal, você vai falar, ué, aí você vai fazer assim em você, né? Você vai falar, porque é assim, esse é você. Se meu coração parar agora, eu entro em outro lugar andando normal, como eu estou andando aqui. Eu não vou ficar lá deitado lá, morto lá. Não, esse dormir, descansar no Senhor, é porque tem um lugar que não tem mais choro, um lugar que não tem mais provocação, um lugar que não tem mais canseira, um lugar que você não precisa ficar preocupado com o trânsito, um lugar que você não vai ficar mais assim, chegar com sono de manhã cedo, dificuldade para levantar, você não vai ter esse problema. Então, por isso que ele quer dizer, descansa no Senhor. Descansar no Senhor está em sua presença, sem preocupação, sem fadiga. Por isso que ele fala, eu irei diante de ti, quando ele fala, mas isso é descanso, que é o quê? Você faz tudo natural, sem fadiga, sem canso. Isso, descansar no Senhor é isso. Mas se você estiver apegado com as fadigas da vida, você só fica ali sofrendo, demorando, carregando fardo pesado, não entrega na mão de Deus, não desapega do filho, do neto, etc. Não estou dizendo que você tem que parar de orar, nem parar de fazer suas obrigações, mas o apego impede você de chegar nesse lugar e andar no espaço verdejante, andar natural. Entendeu? Você parar seu coração agora, você vai... Mano, eu tenho certeza disso, porque eu já tive vários semi-arrebatamentos. Tive vários de eu sair do corpo e ficar andando assim, normalmente andando. Normalmente, você vai, se seu coração parar agora, não tenha medo. Você vai estar no lugar que você não vai querer voltar mais. Você não vai querer voltar, não. Mas o que te prende é as preocupações, por isso que você não consegue ver essa luz que esteve ali. E quando você está sendo oteado, metralhado, você só fica murmurando. Você fica, eu não mereço isso, Senhor, isso é ruim demais. Aí fica com a cabeça, coçando a cabeça. E fizeram isso comigo, Senhor, não dá para perdoar. Senhor, tem misericórdia. Você fica ali preso àquilo, gastando a sua mente com aquilo, e você não consegue entrar na presença. É isso que segura as pessoas na terra, é isso que segura as pessoas nesse mundo ainda, é isso que segura. Mesmo eu estando aqui, eu posso sentir o céu e terra se torna um. Mas por que as pessoas não têm a revelação do céu? Porque elas ainda estão apegadas a alguma coisa. Ou você tem a sua casa, agora falando do desapego do ócio. Por quê? Perca tudo. Ele perdeu, ele saiu do corpo e deixou ele. Senhor, perdoa eles. Senhor, não imputa esse pecado. Senhor, recebe o meu espírito. Senhor, recebe o meu espírito. Liberou tudo, largou tudo. Recebe o meu espírito, Senhor. Recebe. E ele viu os céus. Eu vejo a glória. Eu vejo os céus abertos, né? Recebe. Então ele se desprendeu de tudo. E ele vê. Nós podemos ver o céu estando vivo ou estando morto. O corpo morto é a mesma coisa. Você pode estar aqui, Senhor, e se desprender. Deixa o fulano lá, fazendo as gandaias aí por aí. Deixa o fulano lá. Não se prende aqueles que não estão presos ao céu. Olha, entregou na mão de Deus, Senhor. Recebe, eu quero a tua presença. Você começa a ver.
Isso, você já está sendo treinado. A hora que chegar a hora, você vai chegar naturalmente andando no céu, andando normal, em um lugar. Por quê? Porque esse corpo seu, esse corpo espiritual seu, ele tem todos os registros, ele tem todas as sensações, ele tem todas as coisas que estão com você. Ele vai ter coisas, você vai chegar lá e vai ver, oh meu pai. Aí você vai chegar lá e pensar que seu pai é aquele homem velho que você viu lá, caindo nos pedaços, morrendo, cheio de câncer, cheio de doença, que o sistema botou tanto remédio na cabeça, outro com meningite. Você vai chegar lá e vai ver seu pai mais novo que você. Você vai ficar desesperado, não é? Meu pai está mais novo que eu, meu marido está mais novo que eu. Você vai ver essas coisas, você vai ver naturalmente, porque o nosso corpo aqui, ele geme, porque ele está sendo destruído desde o momento que mas a nossa alma, ela está cada vez ficando mais linda, ela está cada vez mais entrando, agora ela só vai ficar linda, maravilhosa, se nós não deixarmos amargura nela, se nós não deixarmos tristeza nela, se nós não deixarmos apego do ódio, e nós também não ficar presos ao materialismo. Nós temos que usar até a experiência com as coisas materiais, mas nós não devemos deixar com que ela consome nossa energia. Por quê? Porque tudo isso aqui é energia, isso vira pó. As nossas conquistas viram pó, tudo são pensamentos que constroem o nosso mundo. Então, agora, o que é a nossa essência? É essa alma maravilhosa que vai chegar lá e vai dar. Irmãos, vou tirar o manto agora, tirar um pouco do manto para vocês vão entender os mistérios de Deus. Eu não fui no enterro do meu pai, não fui, mas antes do meu pai morrer, eu fui ver meu pai, eu fui despedir do meu pai quando o corpo dele estava vivo. Aí eu fui, toquei violão com meu pai, vim para cá, meu pai estava lá bem, tudo, me deu um livro dele, que ele escreveu a história de José, tocando violão, deixei meu violão lá com meu pai, entendeu? Quando eu vim para a igreja, o meu pai entrou aqui, meu pai não tinha um fio de cabelo branco, meu pai entrou aqui de terno, estava a coisa mais linda do mundo, entrou e falou comigo aqui, chegou e começou a conversar comigo, falou, filho, assim, assim, assim. Meu pai não era aquela pessoa nervosa, tribulada, de vez em quando falava algo, ele entrou aqui, a alma dele estava de uma maneira. Aí eu falei para minha irmã, liguei, Isabel, o meu pai já morreu, o meu pai já foi, ele veio despedir de mim, só que meu pai estava lá. Meu pai estava lá em casa, lá igual uma criança assim, bonzinho e tudo, mas era só a energia do corpo que estava mantendo ele ali vivo, mas a alma dele já estava no céu, já estava fora do corpo praticamente, porque ele veio aqui e despediu de mim, só que ele estava lá, todo mundo cuidando dele, ele falando, conversando com as pessoas, mas eu já tinha visto a alma dele, já não era. Se você vê, você tira uma foto de uma pessoa morta, você vê cabelo já branco, né? Tudo coisa. Mas quando eu vi ele entrar aqui, meu pai estava com 84 anos, mas aqui ele entrou com uma imagem de 30 anos, como eu conhecia ele quando era criança, com aquela guitarra, com aqueles cabelos pretos, bem, o cabelo do meu pai era preto, chegava a ser azulado, né? Alto, tocando aquela guitarra. Eu vi meu pai entrar aqui nessa idade. É a mesma coisa, você vai ver seu marido, você vai ver seu neto, você vai ver as pessoas que foram. Quando você sair desse corpo, você vai entrar assim naturalmente, você vai falar, não é possível, você não vai querer voltar aqui não, irmão. Você vai ver as pessoas, irmão, eu tenho certeza disso que eu estou falando. Como 2 mais 2 é 4. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Você não vai querer voltar, não. Agora, você fica aqui preso às coisas, não sei o que lá. Isso aqui é minha caneca. Não, isso aqui é minha mesa. Não, isso aqui é meu. Não pega nisso. Você fica aqui nessas coisas. Se você for no céu, você não vai querer saber disso aqui, irmão. Mas o que acontece? Como que eu tenho que fazer isso? Você está sendo treinado a ter essa experiência, a entender, a desapegar tanto de briga, de ódio, levar as coisas, não ficar com amargura, mas ao mesmo tempo não pegar o materialismo também, as coisas. Então, é que eu estava falando, eu passei os camaradas todos, por quê? Porque eu estava na presença. Eu já passei em vários lugares na presença. Já passei em vários lugares que a pessoa, cara, você é doido, ninguém vai naquele lugar. Como que isso aqui estava tudo escuro na pandemia, tudo fechado, Guarulhos inteiro fechado. Nós passávamos pela luz e entrava aqui e vinha orar, porque nós estávamos na presença. Nós estávamos na presença e foi tão poderoso aqui dentro. Tão poderoso.
Então, irmãos, você está num lugar de glória, num lugar que você está aprendendo você está se arrastando, mas logo você vai virar uma borboleta. Agora você passa esses processos, mas você tem um momento que você voa. Então Estevão ele entra. Por que ele não viu mais nada, não sentiu mais aquelas dores? Porque ele estava, né? Então a pessoa, para me encerrar, por que a pessoa demora muitas vezes a morrer? Eu fui orar com várias pessoas. Os irmãos me perdoem, eu não quero falar, tem gente que fala assim, o pastor é machista. Mas os homens que eu vi partindo, eles partiram mais rápido, com mais calma. As mulheres que eu vi partindo, elas demoraram mais, porque as mulheres guardam mais amargura. A pessoa já está com a idade tanto, ainda está com a amargura do avô, do bisavô, da minha mãe, não sei de quem. Ele me fez isso, ele me fez aquilo, demora a morrer. Porque fecha os canais de ver os céus abertos. E demora a entrar na presença. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, ô irmão, você vai fazer 10 anos. Mas irmão, isso me amargurou demais. Isso me amargurou demais. Não consegue, então, eu estou falando de desapego à amargura. Você nem sabe o que você fez com aquela pessoa, você já passou na frente. Uma vez o camarada chega, o bicho chega perto de mim. Não, lembra lá naquele dia, para fazer isso que eu falei, irmão, eu estou em outro nível espiritual. Eu subi um degrau e você está querendo puxar para o degrau de baixo. A pessoa está com aquilo, eu estou lá na frente. Você está no mundo que eu já saí dele. E você está querendo puxar para ele. Se eu ficar nele lá e eu voltar para dar confiança naquilo que a pessoa está falando de mim, eu vou sair dessa presença. E vou descer. Aí eu demoro a ver a glória de Deus. Eu demoro a ter essa revelação do céu. Porque eu tenho que desapegar, não. Olha, irmão, eu uso o celular. Eu uso meu carro. Mas se precisar largar minha casa, eu largo. Se precisar viajar, eu viajo. Eu gosto da minha morada, Deus me deu. Mas se precisar para qualquer lugar, se eu precisar de ir para um país, se eu precisar de ir para os irmãos falaram, pastor, vem aqui para Angola. Aí eu, estava tudo. Eu comecei a estudar sobre Angola. Eu falei, eu não quero saber de África, não. Comecei a ver como é que é tudo, não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver comigo. Me chamava para ir para os Estados Unidos. Eu vejo tanta gente, cara, bate no peito. Comecei a olhar os Estados Unidos, pelo amor de Deus, isso é uma Babilônia, eu quero estar nesse lugar. Não, a Babilônia, Deus me livre. Pior do que aqui, mas o povo vai e volta cheio de orgulho. Quando chega já muda as doutrinas da igreja, traz o costume de lá, sai fora. Antigamente os missionários recebiam a unção lá e vinham para cá. Agora a unção está aqui, porque lá, meu Deus do céu, lá só tem Babilônia. Tem uns irmãos lá na festa, irmão em Cristo. Mas se eu precisar, eu largo minha casa para ir em algum lugar, eu largo. Volto, tem meu lugar para dormir. Precisar, sai. Quando eu preciso de ir no Rio, eu vou. Precisar de ir em Garaçu, eu vou. Eu não tenho apego a nada. Se quiser deixar meu carro e andar a pé, eu ando. Se eu tiver que voltar na bicicleta, eu ando. Eu não gosto de andar para trás. Mas se houver a necessidade, né, eu uso isso aqui para fazer as coisas. Não deixo as coisas me dominar, né? Mas eu não me apego, irmão. Não me apego. Aí eles ficam desesperados. Você só quer saber de igreja. Você só quer saber daquilo, quer saber daquilo. Não. Eu não tenho dificuldade de desapego, porque Deus me tratou. Deus me tratou quando os meus filhos, tanto eram apegados, foram embora. Então aí fiquei uns 4 anos, ficando maluco pela rua, andando, perdido. A gente se embriaga por causa de uma coisa que a gente tem. Quando a irmã, o esposo dela foi, ela ficou um monte de tempo ainda sentindo, porque era carne da mesma carne. Demorou a sair do corpo dela. A irmã Silene, ela ficava aqui ainda, a irmã, você já está bem? Ela estava demorando desapegar, era como um pedaço de carne que sai do corpo, mas ainda está sentindo que ele está no corpo. É como o Mike perdeu a perna, mas ele ficou um bom tempo ainda sentindo dor na perna que não existia, porque ainda estava pegada àquela perna que já estava cortada. Está entendendo? Vocês não estão entendendo? Ela ainda estava pegada ao marido, mesmo ele tendo morrido, mas porque ainda estava no corpo dela. O que estava no seu corpo, irmão? A alma, o sentimento da alma. Por isso, ele continuou com você. Quando você chegar lá, você está aqui, velho. Meu Deus, você está aqui. Porque ainda estava. Então, se a gente se apegar às coisas, agora ela já esqueceu, aí desapegou. Agora ela não fica com aquele sentimento, daquela saudade que a gente fica um pouco sofrendo, né?
Então, acho que agora o Mike não deve estar sentindo mais a dor, mas ele sentia a dor, a perna dele cortou aqui. Só que, está sentindo dor de quê? Não, minha perna está doendo. Como a perna está doendo se você não tem mais ela? Porque você está apegado nela ainda, por causa que ela está registrada na sua mente. Então a minha casa está registrada na minha mente, meu cachorro está registrado na minha mente, ele morreu, mas eu continuo, meu Deus, e agora o que vai ser? Ele não saiu da minha mente, o registro. Entende? Aí quando você consegue, aí passa, por isso que tem gente que demora 10 anos, não esquece, não desapega. Não desapega. Eu estou sem a perna. Você não tem minha perna, mas como é que você está sentindo dor dela? Não, porque eu não tenho mais ela. Não, mas espiritualmente você vai entrar com ela, porque ela existe na sua mente. Você tem uma perna espiritual. Ninguém vai entrar aleijado no céu. Mas no físico você ainda está sentindo dor dela, porque você não desapegou a ela. Então é a mesma coisa, se você sente uma dor de alguma coisa, um sentimento, uma tristeza, porque você não desapegou dessa tristeza. Quando você desapegar, você libera o teu espírito para receber mais de Deus. Não é se apegar a esse tijolo da igreja, porque alguém, Deus livre guarda, aqui está guardado por Deus, tem um anjo ali na porta. Mas vamos supor que daqui a 10 anos a gente não consiga mais pregar e entrar, a gente vai ter que orar no mar, não sei o que lá. Aí eu vou ficar sofrendo. Não, eu tenho que tirar meu coração, eu tenho que usar a experiência, as coisas, mas sem apego. Quando eu trago um estudo para os irmãos, eu falo, irmão, amor sem apego, porque hoje a gente tem as coisas, amanhã a gente não tem. Hoje o irmão está aqui comigo, mas amanhã Deus pode levar ele, e nós vamos se encontrar no céu. Não se preocupa, não fica apavorado. Não, isso é verdade que eu estou falando. Meu pai entrou aqui, eu vi meu pai chegou aqui, eu vi, ele veio aqui e conversou comigo. Aí eu falei para minha irmã, o pai despediu de mim. Eu não fui no enterro, porque de repente ele podia estar vendo. E outra coisa, você é tão real que quando você morre, você ainda fica um tempo andando na terra. Você vai lá e você vai ver todos os irmãos lá olhando o seu corpo, orando. Você está lá bonitão lá, todo bonitão lá, né, com o corpo glorificado, seus cabelos normal, e você com a idade lá de 30 anos, a idade de Jesus, maravilhoso, e vendo o povo lá com aquele corpo feio lá no caixão, os cabelos já caíram tudo branco, e você lá assistindo. Você, eu quero voltar mais nesse mundo. Fica assim com aí. Você desapegou daquelas pessoas idiotas que ficam ali brigando na fofoca, um querendo ficar com a tua herança, outro querendo ficar com o teu carro, outro querendo ficar com a tua casa, outro dividindo, brigando lá pelo que você deixou, até pela roupa que deixou. Se tiver um dente de ouro, vai querer arrancar. Está lá os bestalhados. Deixa eu ficar aqui no meu tesouro, tu não vai querer voltar mais nessa terra. Ainda mais que você vai encontrar os amigos lá, que já estão lá, né? Chega lá e encontrar as irmãs que estão lá no céu. Não, isso aqui é passageiro. É tão real. Eu falo isso, irmão, como se eu estivesse sentindo que eu estivesse lá. Mas vou ver nosso pai, vai ver nossa avó, vai ver pessoas assim. Você vai chegar assim, irmão, se você parar agora, se Deus te permitir, você ter um semi-arrebatamento, só um pouquinho de arrebatamento, 5 segundos o Senhor te dá um arrebatamento, você for lá e olhar, você vai andar assim, não acredito, o povo está tudo aqui, gente, o que é que eu estou fazendo na terra ainda? Sabe por que Deus te leva logo? Porque não se compara, irmãos, as coisas que nós... Aqui é só dúvida, é não sei o que lá, vem desespero, vem isso lá. Mas a gente tem que viver a experiência. A gente tem que viver essa experiência. Então, eu não estou dizendo que você deve desapegar das suas responsabilidades, que você deve tirar os seus sentimentos dos seus... Nada disso. Eu estou falando que é amor sem apego. Porque na hora que você tiver resolver uma coisa com Deus, você tem que desapegar. Quando você estiver lá, você vai fazer aquilo que tem que fazer. Então eu sou assim, entendeu? E é interessante isso para a vida. Então Deus, claro que é difícil alcançar esse nível. Eu preciso de mais ainda, desapegar mais de coisa ainda. Mas eu alcancei um pouco que eu consigo ver. Mais para frente eu vou estar falando de arrebatamento que eu tive. Real, irmãos. Está contando coisas que eu não vou ter que ir para a igreja. Essa é uma das coisas que eu passei, e eu vou estar falando outras também, né, de coisas espirituais que aconteceu comigo, e os irmãos vão entender como é maravilhoso, mas você pode alcançar muito mais, se você desapega. Você pode ter tudo, irmão. Tem as suas coisas, desfrute dela, mas sem apego, aí você vai ter mais ainda. Quanto mais você, quem se apega perde, quem não se apega tem mais. Então você tem que
sem apego. O único apego que você tem é o céu, as coisas espirituais, porque é para lá que você vai, esse é o mundo. Seu mundo é o espiritual. Então você usa as coisas físicas, você usa a comunhão, você usa tudo para poder fazer as coisas espirituais. Mas você não fica apegado às coisas que você está usando. São auxílios que nós temos. Amém, irmãos? Então, vamos voltar para o texto para você entender esse termo. Ele está lá, ó, ele não se apegou à amargura, ele não se apegou ao ódio, ele não deixou o veneno, ele não bebeu do veneno. O que é o veneno? Uma pessoa, quando ela chega, te calunia, quando ela chega, ela olha para você com o olho de peixe morto, ela tenta provocar você, ou ela fica ensinando, ou fazendo de vítima, ou fazendo qualquer coisa, ela está tentando jogar um veneno em você. Quando você toma o veneno, pronto, aí você desce, do que você já buscou, você vai descendo. Então você não pode se apegar ao ódio. Então se você está na presença de Deus, você vai se liberando do ódio. Porque quando você libera o seu espírito. Quando a gente perdoa, não é só por causa que eu tenho que perdoar, só por causa da pessoa, por causa de você mesmo. Porque você não fica apegado àquela situação que aconteceu. Gente passa anos e anos apegado. Esteve na mesma hora, ele já, Senhor, não deixa isso no meu coração não. Tem gente que não fica 10 anos com uma coisa no coração que fizeram com ela. Então a gente tem que aprender isso. Esse povo que apedrejou era cristão, era povo que conhecia, porque ele falava, olha, os vossos pais fizeram isso, eles conheciam as leis. Muitas das vezes nós estamos sendo perseguidos por pessoas que conhecem a palavra, mas que rincham de ódio, que pode até te levar na delegacia, que pode te caluniar. É o que a Bíblia fala, o amor de quase todos está se esfriando, uns entregarão, os irmãos entregarão uns aos outros. Que é a situação mais difícil. Davi falava assim, olha, se todos os meus inimigos se levantassem contra mim, eu os venceria. Mas aquele que come comigo na minha mesa, aquele que está dentro da minha casa, é o que levantou o calcanhar contra mim. Quer dizer, quantas vezes você chega aqui, faz uma oração, salva fulano, salva Betrano, pega uma renca de demônio assim, 1000 cai para um lado, 10.000 para o outro, e tu entra no meio e acabando com o meio mundo. Passa no meio das tempestades, vê, aí chega dentro da tua casa, tem alguma coisa que te fere na alma, espeta você na alma. É o que Davi fala, aquele que come comigo na minha mesa, né? Às vezes é uma pessoa que saiu do seu ventre, às vezes é uma pessoa que você deu alimento, às vezes é uma pessoa que você dá o seu suor, que você dá a sua vida, levanta contra você e trai você e quer muitas das vezes te aprisionar. Mas você tem que andar no espírito para não deixar aquilo, porque é mais fácil a gente estar preso a essas coisas, porque o nosso sangue está misturado, então é mais difícil para você. Mas você tem, assim como a irmã ficou apegada ao esposo, mesmo depois de morto um tempo, a gente também fica apegado, mesmo que os filhos, eles não estão nem aí para a gente, mas a gente fica apegado demais, e o nosso espírito se envolve com a fraqueza da iniquidade deles. Então você tem que amar sem se envolver o teu sentimento com eles, para que você não seja contaminado. Ame sem apego. Tipo assim, ame, mas não entre no barco dele. Vou usar as palavras de Moisés aqui. Ajude as pessoas, mas não entre no barco dela. Ajude seus parentes, ajude os irmãos, mas não entre no barco, senão, quando o barco afundar, meu irmão, essas palavras de Moisés deixou aqui para nós. Você vai se afundar com ele, então não entra no barco dele. Ajuda todo mundo, mas não entra no barco. Amém, irmão? As palmas ao Senhor.